Bom, agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo e eu vou ensinar para vocês como fazer uma matéria jornalística para a rádio. Eu vou apresentar o slide. Então, gente, vocês ignorem esse barulho de caminhão passando. Vamos lá. A matéria jornalística para o rádio. Conheça a reportagem de rádio e aprenda a fazer uma boa matéria. Então, eu quero começar mostrando para vocês as etapas da reportagem. Como vocês já devem ter visto antes, o que é uma pauta, então eu quero dizer aqui que tudo vai começar nela. É nela que você vai decidir o tema, a abordagem desse tema, as fontes de entrevista, e tudo vem a partir dela. Então, o segundo passo é você entrevistar essas fontes de entrevista que você escolheu, né? O ideal é que uma matéria de rádio tenha até 3 fontes. O próximo passo é você fazer o roteiro. Então, com as informações e as entrevistas em mão, você vai redigir o texto da matéria no roteiro, com todas as indicações de sonoras e outros detalhes técnicos. Isso eu acredito que vocês já tenham aprendido em vídeos anteriores com a Rafaela, né? E o próximo passo vai ser a gravação. Então, você já vai estar com o seu roteiro pronto. Então, você vai gravar os offs, você vai passar esses offs para o editor, junto com todas as indicações de sonora dos seus entrevistados e as respectivas deixas de falas deles. E aí, o editor vai fazer essa montagem, vai editar tudo e entregar para você a sua matéria pronta. Agora, eu vou explicar para vocês o que é uma sonora. A sonora é o áudio do entrevistado, falando em miúdos. Então, eu coloquei aqui, sonoras são gravações de entrevistas realizadas por repórteres, que posteriormente são utilizadas para a criação de reportagens de rádio. São amplamente utilizadas em noticiários, ou seja, programas jornalísticos, né, dando voz a autoridades e pessoas importantes que têm opiniões relevantes sobre determinados assuntos. As sonoras, elas diversificam a programação jornalística, porque elas tiram da voz de nós, os apresentadores, as falas mais importantes, né? Que seriam as opiniões, por exemplo, que são identificadas diretamente com a voz dos envolvidos. Eu trouxe algumas dicas sobre sonoras. A primeira delas é sobre divisão. Se a sua matéria tiver só uma fonte, só uma pessoa entrevistada, o ideal é que você divida essa sonora em 3 partes. Então, vamos supor que você tem uma sonora de 45 segundos. Você vai cortar ela em 3 sonoras de 15 segundos. E aí é importante que antes de cada uma dessas 3 partes, você faça uma pequena introdução do que vai ser falado. Sobre duração das sonoras. O ideal é que as sonoras de cada entrevistado tenham no máximo 45 segundos. No rádio, o ouvinte ele se cansa muito rápido de ouvir uma única voz. Então, assim, é até legal, por exemplo, quando um jornal no rádio é apresentado por 2 pessoas, um homem e uma mulher. Porque isso fica diferente para o ouvido, né, de quem tá prestando atenção nesse programa. Sobre introdução da sonora. Antes de cada sonora, é importante dizer qual que é o cargo da pessoa que vai falar, o nome completo, só assim, nome, sobrenome, e o que ela vai dizer. Só que sem repetir literalmente o que está sendo falado na sonora. Então, para exemplificar tudo isso que eu estou falando, eu trouxe uma reportagem que eu fiz ano passado, quando eu fiz, inclusive, a disciplina de radiojornalismo, eu resolvi fazer uma matéria sobre uma exposição que estava tendo lá no SESI Minas. Eram 7 mulheres expondo suas artes, cada uma tinha uma modalidade artística diferente, e era uma mostra coletiva, né? Então, para essa matéria, eu escolhi 3 pessoas para entrevistar. O Luiz Ozumi, ele é produtor cultural do SESI Minas. Com ele, eu falei sobre como é o processo de inscrição de um projeto artístico no edital do SESI, para você conseguir expor lá na galeria. Também falei com a Elisa Carvalho, ela é artista plástica, e ela que teve a iniciativa de inscrever esse projeto artístico, e ela também expôs o trabalho dela na mostra, né?
E, por fim, falei com a Alexandra Afonso, que é uma das 7 artistas que exporam seu trabalho nessa mostra coletiva. Inclusive, ela faz mandalas. Então, eu peguei esses três depoimentos, essas 3 sonoras. Então, eu vou mostrar para vocês o roteiro da minha reportagem, do que eu gravei. Depois, eu vou mostrar para vocês como ficou na prática, né? Como ficou a matéria pronta, a gravação. E agora eu quero só dar algumas dicas, antes da gente entrar aqui em lead. Sobre o começo de uma matéria, você pode começar usando o quê, por exemplo? Os elementos do lead, que são mais importantes. Ou você pode começar de uma forma mais criativa, que foi o meu caso. Ó. Eu falei pinturas, desenhos, colagens, objetos tridimensionais e mandalas. Essas são as obras da mostra coletiva Expressões Femininas. São 7 mulheres expondo sua arte na Galeria do SESI Minas. Juntas, as artistas têm um único objetivo em comum: expressar a identidade feminina por meio das artes visuais. Esse foi o início da minha matéria. Você pode também começar com algum desses elementos do lead que você acha importante. Então, só para eu explicar, o que é o lead no jornalismo? São essas 6 perguntinhas, que as mais importantes, as mais básicas, que giram em torno de um fato. Então, se você tem lá um acontecimento, essas são as 6 perguntas que você deve fazer para descobrir, no mínimo, o que você precisa para colocar no primeiro parágrafo da sua matéria. Então, o que é o fato? Quem é o agente do fato? Como aconteceu o fato? Quando aconteceu o fato? Onde aconteceu o fato? E por que aconteceu o fato? E ao longo da matéria, você pode desdobrar, né, esses elementos. No meu caso, na matéria de rádio, eu escolhi começar de forma mais criativa, como eu mostrei para vocês. Outra dica é, não comece... Gente, desculpa esse barulho de caminhão. É a vida. Deixa eu passar. Pronto, passou. A minha dica é, não começa a matéria direto numa sonora. Eu coloquei aqui embaixo, ó, dicas para matéria de rádio. Evite começar a matéria com uma sonora. E evita terminar a matéria também com uma sonora, né? Também coloquei aqui sobre o fechamento. Você pode fechar a matéria com informações adicionais do assunto para evitar de terminar com uma sonora. E, por fim, você finaliza seu roteiro com essas palavras. Reportagem, seu nome. No meu caso, eu coloco reportagem de Andra Tomás. Essa é a sua assinatura falada, que você vai dizer no final da gravação da matéria. Então, eu vou mostrar agora para vocês direitinho esse roteiro. Vocês já viram um exemplo de roteiro antes, já sabem mais ou menos o que é cada parte. Acho que vocês acredito que vocês viram com a Rafaela. Então, aqui está a minha sugestão de cabeça, meu cabeçalho. Eu comecei aqui, como eu já tinha dito para vocês, e aí eu coloquei, mas para alcançar esse resultado, foi preciso dar o primeiro passo, a inscrição do projeto em um edital. E aqui eu estou introduzindo uma sonora, repare. É o que explica o produtor cultural do Centro de Cultura SESI Minas, Luiz Ozumi. Aqui, ó, lado direito, então ao lado direito eu coloco os meus locks, no caso as minhas locuções, os meus offs. E do lado direito eu coloco todas as especificidades técnicas, detalhes técnicos. Aqui eu coloquei na indicação para o editor ver que aqui entra a sonora 1 do Luiz Ozumi. A partir dos 3 segundos até os 40 segundos. Essa é a deixa inicial e a deixa final. Então, como vocês viram, eu introduzi o que queria falar, introduzi a profissão dele, né? Ele é produtor cultural do Centro de Cultura SESI Minas, e o nome dele completo. Não completo, né? Mas nome e sobrenome. Aí aqui, depois que vem a sonora dele, eu volto e falo de outra coisa, que agora é a artista plástica Elisa Carvalho. Então, eu dou uma introdução para a sonora dela. Foi a artista plástica Elisa Carvalho quem teve a iniciativa de se inscrever no edital. Segundo Elisa, era uma oportunidade de ocupar a galeria com um trabalho de mulheres que fazem arte em Uberaba. As 7 artistas trazem uma linguagem própria em seu trabalho. Por isso, cada modalidade artística feita por elas integra as expressões femininas. E aí entra a sonora da Elisa Carvalho. Coloquei aqui sonora 2, Elisa Carvalho. Esse áudio 3 aqui era o nome do arquivo, né, que eu passei para o editor. Deixa final inicial. Pronto. Agora, eu inseri novamente outra sonora dela, coloquei aqui.
E eu fiz a introdução, como vocês podem ver. Elisa também destaca que a mostra foi alinhada em conjunto entre as 7 artistas. E aí entra a sonora da Elisa falando justamente isso aqui que eu introduzi. Agora, eu dou uma contextualização bem maior aqui para chegar na Alexandra, que é uma das artistas que exporam, né? Então eu coloco, a palavra mandala significa círculo, e ela é um símbolo universal de integração e harmonia. Ela chama atenção pelas suas cores e pelos seus diversos formatos geométricos. Alexandra Afonso é a artista plástica por trás das mandalas na mostra coletiva Expressões Femininas. Alexandra começou a se dedicar às mandalas em 2005, quando já trabalhava com outras artes. A artista conta como foi seu primeiro contato com essa produção artística. Então, aqui, eu dei toda uma introduzida na Alexandra, falei o nome dela completo, falei a profissão dela, falei qual que é o papel dela dessa exposição. E, por fim, coloquei a sonora dela falando justamente isso aqui, como foi o seu primeiro contato com essa produção artística. Também coloquei uma segunda sonora dela, para Alexandra, expor seu trabalho em uma mostra só de mulheres contribui para a história da arte. E aí, na sonora, ela fala justamente sobre isso. Aqui é o final é o fechamento da minha matéria. Então, como eu disse, eu usei informações adicionais, para eu não terminar diretamente na sonora da Alexandra. Então, eu coloquei, as artistas envolvidas na mostra coletiva Expressões Femininas têm a proposta de continuar expondo suas artes nesse grupo. Para quem quer prestigiar e conferir o trabalho delas, a exposição fica na Galeria do SESI Minas até o dia 13 de outubro. E como eu disse, aqui está a minha assinatura. Reportagem de Andra Tomás. Então, você pode falar isso aqui quando você terminar a sua matéria, é a sua assinatura. Você pode falar num tom de voz mais diferente para marcar o ouvinte, né? Que essa é a sua matéria. E, então, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou esse roteiro gravado. Só para vocês terem ideia do resultado disso. Pinturas, desenhos, colagens, objetos tridimensionais e mandalas. Essas são as obras da mostra coletiva Expressões Femininas. São 7 mulheres expondo sua arte na Galeria do SESI Minas. Juntas, as artistas têm um único objetivo em comum: expressar a identidade feminina por meio das artes visuais. Mas, para alcançar esse resultado, foi preciso dar o primeiro passo: a inscrição do projeto em um edital. É o que explica o produtor cultural do Centro de Cultura SESI Minas, Luiz Ozumi. Então, é assim, a galeria ela funciona com o edital. O SESI abre o edital, né? E os artistas de todo o país, eles podem participar desse edital. É um edital de ocupação da galeria, da programação da galeria, né? Então, os artistas participam, enviam a documentação que o edital solicita, enviam os seus projetos, né? Os seus projetos de exposição. Aí o que acontece? O SESI seleciona os projetos que estão mais de acordo com o que o edital pede, né? E aí esses projetos selecionados podem expor nas galerias do SESI. Foi a artista plástica Elisa Carvalho quem teve a iniciativa de se inscrever no edital. Segundo Elisa, era uma oportunidade de ocupar a galeria com o trabalho de mulheres que fazem arte em Uberaba. As 7 artistas trazem uma linguagem própria em seu trabalho. Por isso, cada modalidade artística feita por elas integra as expressões femininas. Com todo esse movimento que a gente presencia de uma valorização da mulher, do empoderamento da mulher, achei que seria importante fazer uma mostra onde a artista de Uberaba colocasse seu trabalho, seu pensamento, né? Mostrasse que Uberaba também tem mulheres artistas com pensamento diverso e que levam uma luta, né, pela arte. Elisa também destaca que a mostra foi alinhada em conjunto entre as 7 artistas. Durante todo o ano de 2019, nós realizamos reuniões para que a curadoria dessa exposição fosse uma curadoria coletiva. Então, nós somos uma se apresentando para a outra, em cada encontro, qual era o seu trabalho, qual era a sua linguagem,
qual era a sua temática, e aos poucos nós fomos costurando e concebendo o formato da exposição. A palavra mandala significa círculo e ela é um símbolo universal de integração e harmonia. Ela chama atenção pelas suas cores e pelos seus diversos formatos geométricos. Alexandra Afonso é a artista plástica por trás das mandalas da mostra coletiva Expressões Femininas. Alexandra começou a se dedicar às mandalas em 2005, quando já trabalhava com outras artes. A artista conta como foi seu primeiro contato com essa produção artística. Bem, eu comecei a fazer mandalas através de uma pesquisa que eu comecei a fazer em livros, comprando livros, lendo sobre mandalas. E achei interessante, tem tudo a ver comigo e por tudo que a mandala traz, né? O lado da mandala espiritual, o lado da mandala da sensibilidade, das cores, a importância, né, como terapia também. Para Alexandra, expor seu trabalho em uma mostra só de mulheres contribui para a história da arte. A importância é mostrar a importância das mulheres na história da arte, né? Nós temos grandes artistas, pintoras, e nós temos que dar seguimento, mostrando que tem vários artistas, principalmente uberabense, mulheres que querem mostrar seus trabalhos e fazer parte dessa história da arte. As artistas envolvidas na mostra coletiva Expressões Femininas têm a proposta de continuar expondo suas artes com esse grupo. Para quem quer prestigiar e conferir o trabalho delas, a exposição fica na Galeria do SESI Minas até o dia 13 de outubro. Reportagem de Andra Tomás. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre linguagem do rádio e matérias jornalísticas. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição. E para finalizar, eu deixo aqui uma citação que eu amo da escritora Adrienne Rich. Nós passamos, mas nossas palavras ficam. Tornam-se responsáveis por mais do que pretendíamos. E isso é privilégio verbal. Muito obrigada para você que me assistiu até aqui. Até mais!